Geek Mix. Cara, futebol de botão seria um board game? Pô, excelente pergunta, cara. Chama o Chico Buarque agora pra falar com a gente também. Olha, tecnicamente tem um board E tem game. e tem um jogo. Tem Pode tem ser, peças, pode ser. tem Assim, peças. eu gosto muito de um estilo de jogo de tabuleiro que é o de peteleco. É, Sim, maneiro. tipo Você de dá moedinha. peteleco. Tipo futebol de moedinha. Eu Eu gosto. tenho um que eu todo final de ano lá em casa, lá em Brasília, cara, eu jogo que é o Crokinole, que é um jogo antigo. A primeira referência que tem dele, registro dele, é do Canadá, se não me engano, há 300 ou 400 anos atrás. E ele é considerado um jogo puro. Porque ele é um jogo que não depende de sorte, ele depende da sua habilidade. Então o lance é o seguinte, você tem que dar um peteleco num disquinho, né, de madeira, e esse disquinho tem que cair no centro da mesa. Uma E sinuca de dedo. tipo uma bocha, na verdade. É mais que uma bocha, mas é mesmo, é mais uma bocha. E eu gosto muito desse tipo de jogo, cara. E agora eu comecei a trazer o botão lá pra casa, pra gente começar a fazer campeonatinho. Futebol Pelé também é bom, cara. Pô, futebol Pelé era maneiro. cara. Mas era mais caro, né? Você tinha os Não, era mais pra dar uns caro. petelecos Era no bumbum só dele. menos ricos que tinham e eu ia pra casa deles pra jogar. Mas aí você sempre tem um Porque é o primo. Pelé, né, cara? Sempre um que tem. Mas olha só, a gente tava falando no intervalo aqui sobre a aceitação dos jovens, das crianças, dos jogos. E aí eu falei com meu filho, tá adorando jogar, enfim, detetive. Ele começou a querer jogar os card games que a gente tem lá em casa, né? Sim. E o Diogo faz lives Pokémon. e faz vídeos no canal dele, no Indidi, depois você faz o seu jabá. Jogando com seus filhos também, né, cara? E aí eu fiz a pergunta, né? Porque o Pedrinho, no início, eu obriguei, real. Você tá falando, pai, não! Não, eu não quero. Falei assim, vai aprender a jogar que você vai ver que você vai gostar. Hoje em dia ele me agradece. Mas no início eu obriguei. Você teve É que nem você tem giló, problema fígado, com você os tem que teus colocar a filhos em criança pra relação- comer, É tá tipo vendo? isso, Até hoje eu exatamente. não como. Mas, tipo, o board game era o peixe, sabe? Que você tem que botar não, a na peixe é bom, alimentação. é bife de fígado, cara. Você tem que- bife de fígado, beleza. A criança não quer Também bife de gosto. fígado, né? Você passou por isso? Você teve uma aceitação boa? Cara, assim, eu jogo com eles há muito tempo. Desde os jogos que eram deles e eles pediam pra jogar comigo quando eles eram bem bebês, eu me dedicava naqueles jogos, sabe? Então, tipo assim, eu transformava... Porque eu ficava Ele chateado. vencia as crianças e traumatizava. Não era questão de vencer, era questão de eu transformar aquela experiência numa coisa não só legal pra eles, mas pra mim também. Sim, sim. Então claro. eu criava um universo, eu atuava, eu pegava, extrapolava os limites que aquele jogo da memória, por sim, exemplo, sim. dava e transformava uma parada bem maior. E aí, eu acho que essa dedicação nos jogos deles, quando eu fui jogar os meus com eles, eles devem ter... Eu acho que é isso, né? Eles devem ter pensado, pô, meu pai se dedicava tanto. Aí, Melhor a gente colocar o Vamos dar uma moral. Vamos dar uma moral pra ele também. Eu acho que eles até hoje fingem que estão gostando por causa daquela época, sabe qual é? Mas olha, a gente tem de repente a galera da live tá meio perdida, que a gente vai e volta, né, pra jogos modernos, jogos antigos, mas teve uma ruptura aí, né? Teve uma época que a gente, realmente, no Brasil, a gente só tinha os jogos clássicos. Eles estão sendo reinventados, inclusive, até com caras novas ou incorporando tecnologia. Mas chegaram os tais de Eurogames, né? Os jogos da Europa e que traziam, por exemplo, esse Capitão Agora Sonar e entendi o tudo nome. mais. Exatamente por causa disso. Agora né? entendi o nome, tá na dúvida. Certa resposta. Didi, o que aconteceu? E qual foi esse jogo? Foi o Catan, da tua opinião? Cara, exatamente. Vamos lá. Um dos primeiros jogos, na verdade, a transbordar da Europa, né? Meio que a conquistar o mundo, foi o Catan. O que hoje aí no Brasil chama Colonizadores de Catan. Ela Settlers of Catan. Exatamente. Eu não sei cara. o que é isso. Cara, é um jogo basicamente de você tem lá os territórios, você tem que ir produzindo coisas, nas áreas de cultivo Você específicas. já jogou Civilization? Peraí. É tipo Civilization? É um Ah, sim. Civilization de tabuleiro. Porque existe o Civilization de tabuleiro hoje em dia. Existe, é muito Mas legal. é parecido Mas com... ele é entendi. no estilo de Civilization, porque você tem os tiles lá que você vai botando, você vai Entendi. comprando. E aí você vai produzindo nos territórios e vai pegando essa pontuação e tudo mais. Só que é todo mundo no mesmo tabuleiro. Então é bacana porque você, às vezes, vai ocupando uma área que o seu amiguinho tava querendo ocupar e você não tinha aquela necessidade tão grande de pegar, mas tu viu que ele tava indo pra lá. É uma trairagem. E aí tu... Amigão, É tipo você empurrando a tua cerca, né, sabe, naquele terreno. Amigão, que o sério, vizinho- que o vizinho tá cagando, sabe? Você vai enterrando. Aí de repente a cerca tá na porta dele, assim. tu tá chegando pra cima do meu campo de trigo por quê, malandragem? Sério mesmo? E aí tu olha pra cara, é isso, né? Mas é meio... E o lance foi o seguinte, o Catan, cara, ele foi muito famoso na Europa e começou a transbordar da Europa. E saiu de lá, foi pra todos os países da Europa, os Estados Unidos, chegou no Brasil e realmente foi uma febre. A partir do Catan, a galera começou a prestar atenção nos jogos de tabuleiro de novo. Sim. Sabe, no mundo todo, sim, assim, sim, né? sim. E é interessante porque a Europa, a Alemanha, né, hoje em dia tem um dos maiores eventos de board game do mundo. Ela é um país que você vai, tipo,
num pub local e é muito comum você ver a galera jogando um jogo de tabuleiro moderno, por exemplo. Jogando um Catan, jogando um Carcassonne, alguma coisa assim. Maneiro. Pois é. E isso é uma experiência que lá é completamente diferente daqui. Inclusive no tipo de jogador, cara. Tem um jogo recente chamado The Mind, que é uma loucura inacreditável. Por isso a gente tá aqui com a mente de Didi Braguinha. Ele vai fazer a propaganda do The Mind. E o lance é o seguinte, é um jogo de cartas, é uma sequência de 1 a 100, tá? Então, somos nós 4 aqui. Eu, Afonso 3D, André Gordinho e o Momo. Estamos aqui. Cada um recebe um conjunto de cartas na mão. Você tem 3 cartas, cada um tem 3. Essas cartas são números, de 1 a 100. Então, vamos supor que eu tenha 1, 46 e 70. A gente tem que botar essas cartas na mesa em ordem correta, da menor para maior. Porém, a gente não pode se comunicar. E eu não sei as cartas que você tem na mão. É quase que um bagulho de espírito. É telepatia. Telepatia. Foi um jogo inventado pelo professor Xavier e é assim que eles treinavam os novos mutantes, entendeu? E olha isso, cara. É uma dinâmica essa. Você tem que só botar as cartas em ordem na mesa. E você não pode se comunicar, você não pode fazer expressão. Não. Você não pode falar a sua carta. Você não pode fazer nada. Você tem que parar, respirar. E com os micromovimentos das outras pessoas, cara, você tem que entender se ela... Ler. Tem que fazer leitura de pôquer, cara. É meio isso, tipo cara. uma leitura de É pôquer. meio isso, cara. E A galera do FBI usa pra treinar quem tá mentindo, quem tá... E aí você vê a diferença. Por exemplo, um jogador alemão, ele fica estático, cara. Ele não se mexe. Ele fica parado, ele tenta... Agora o italiano, né? Pois é, o brasileiro... Tá sua. O cara começa a botar a carta na mesa, os outros falam... Não, é gases. Sabe, cheio de gente. Porra, bicho. Tem essas diferenças no mundo do board game também pelo jogador, cara, que é muito bacana. E alguns jogos, tanto os tradicionais, né? Por exemplo, o nosso querido Banco Imobiliário, o War e tudo mais, também foram ganhando cara de franquias e fazendo... assim, abrindo, por exemplo, Game of Thrones, hoje em dia, você tem tudo. Tem Banco Imobiliário, tem War. Tem o jogo do Game of Thrones com uma treta absurda. É um jogo complexo Todas as pra vezes cacete. que eu vi alguém jogando ou eu jogando, deu merda na mesa. Pois é. E, na verdade, eu digo que o Game of Thrones board game, ele é o War de verdade. Ele é o que o War deveria ter sido, mas não tiveram inteligência na época pra fazer. Que jogo, Diogo Braga, você indicaria pra aquela pessoa que gostou do nosso papo hoje e quer começar? Dominó. Dominó é um excelente jogo, inclusive procure aí na Praça Espen e outras praças das adjacências dos campeonatos locais. Eu estarei jogando lá, tá todo sábado de manhã com meus amigos de 120 anos. Cala a boca. Olha, eu vou indicar aqui um board game que eu não gosto muito, Legal. mas que eu acho que faz um trabalho muito bom de trazer, de viciar a galera no hobby do board game, no Que é o hobby de Dixit. jogo de tabuleiro, que exatamente é o desgraçado Dixit. É verdade, cara. Não tem jogo que o Didi fale mais mal e ao mesmo tempo mais indique que Dixit. Parece que sabe aquele remédio ruim? Sei. É tipo aquele Ardentol, como é o nome daquele remédio lá? Bem, que seja. Mas o lance é, o Dixit, ele é um mal necessário. Eu concordo. Porque ele é um jogo, eu não acho que ele seja necessariamente um jogo, porque ele é uma parada de uma mecânica só. Basicamente o quê? Você recebe umas figurinhas loucas, surrealistas, e você tem que adivinhar o que ele tá querendo dizer. Se você chegar mais próximo daquela mensagem, você vai andando no tabuleiro. O jogo é isso. Mas é muito legal pra quem tá começando. É uma dinâmica que poucas pessoas viram e é uma coisa que te traz pra um universo de novas possibilidades. Então o Dixit realmente é um super jogo de entrada. Dá aí, uma cara. flertada com imagem e ação, né? Um pouco. Dá uma né? flertada Pelo com que você aquele me passou. enciclopédia, se eu não me Isso, engano. enciclopédia. Legal. Com uma mistura de concept também. O concept, inclusive, é muito bom. Sim, o concept é maravilhoso, cara. Criação de Mas padrão o e tal. Dixit, então, ó, é D-I-X-I-E-T, não é isso? É, D-I-X-I-T. I-T. Dixit. É. Dixit. André, você tem alguma indicação? Cara, sempre o Catan. É o Muito óbvio do óbvio. Colonizadores de Catan. Colonizador de Catan. Inclusive, quem curte muito, ele a partir daí tem várias expansões, tem o navegadores, tem Tem muito, estradas, tem... Aí você entra no DLC, né? Se você se apaixonar pelo normalzão, compra as expansões que a diversão é garantida durante, sei lá, 3 anos. E eu não sei, o Didi que sabe todos os board games que foram lançados no Brasil de cabeça desde provavelmente 1920. Um que eu vou indicar agora, ele vai dizer se existe ou não, até se tá vindo pro Brasil, e a gente falou na semana passada, foi tema no nosso Geek Mix, sobre o Conde Drácula, é o Fury of Drácula, que é o Fúria de É o Drácula peludo, né? É, o Drácula peludo. É o Peludo. Fury of Drácula, que é um jogo, como a gente falou, desses cooperativos, é que um jogador na mesa é o Drácula, é escolhido pela galera, e todos os outros têm que caçá-lo. Ah, sim. Então, como você é o jogador Drácula, você fica fugindo pelo mapa com uma sequência secreta de movimentos, e daqui a pouco, obviamente, a sequência da galera vai bater com ele em algum momento.
E tem um temporizador. Se você não vencer o Drácula em 10 rodadas, ele domina. Esse jogo tem um problema só, que você só pode jogar à noite. É verdade, Ele verdade. queima e acabou, não pode jogar à noite. Ele tá pra sair no Brasil? Ou já saiu ou vai sair? Eu trago pra vocês na semana que vem Ó, essa é. notícia. Ê! Essa resposta aí. Eu não faço a menor ideia, cara. Porra. Então fica aí. Fica a minha dica de jogo fácil de pegar, que é o Catan, tá à venda e tudo por aí. E se você for importador e souber inglês, Fúria do Drácula. E você, Igor? Então, cara, eu quero fazer duas, uma pra criança e uma pra quem já tá mais velho. Pra criança eu vou indicar com certeza o detetive atual, o interativo. Sim. Inclusive, Quero comprar pra mim. Quero Não. comprar pra mim. É, né? Eu também, eu inclusive, fiquei empolgado. não, Quem tava na live aí assistindo a gente ficou É. maravilhado com a Então, explicação. o Podem me dar de detetive presente. interativo com interação com o aplicativo de celular, a criançada vai adorar, com Eu certeza. já comprei, sério. Eu tô muito empolgado. De verdade. Muito legal. E eu vou indicar o Bang, cara. Mas o Saudade Bang do de Bang, é dados. O Não Bang de Dice, carta. muito legal. Bang Dice, cara. é um jogo Esse que eu não conhecia. O Bang é o seguinte, cara. Você tem o Tem no site lá. o xerife, os ajudantes do xerife, o Deputies, assassino. né? Os delegados. O xerife, os delegados e o assassino. Isso eu conheço. Fora eu da conheço. lei E o fora da lei. Lourenço Lemas. mãe. E aí é tipo aquele jogo de piscar, que você piscava pro outro, matava. É mais ou menos isso. E aí, cara, só que você torna isso, você tem tirinho, então você tem vida. Ah, você tem os índios influenciantes, tem várias paradas muito exatamente. bacanas. Mas eu não Tem as conhecia, flechadas, vai eu tomar não flechada conhecia muito a bacana, muito versão de bacana. dados. É muito legal, Eu cara. conhecia a versão de carta, É mais joguei. rápido e furiosa. A versão de dados eu joguei. O Pedrinho, inclusive, meu filho, adorou, que adora jogar, cara. Eu Tiro pro recomendo alto, então. Bang, cara. Cara, vamos falar de rede social de cada um pra gente poder fechar o programa, vai? Então, ó, a minha rede social aqui é Afonso3D, Afonso número 3 a letra D, o arroba é no Twitter, no Instagram e /Afonso3D no Facebook também. E /Afonso3D no YouTube, porque meu canal voltou. Olha aí, aqui vocês me encontram no Twitter e no Instagram como @Gordirro. Tô na Twitch também fazendo streams de PUBG também como Gordirro. Que isso, cara? E no Facebook /André Gordirro. É isso aí, fácil de me achar Gordirro em Eu qualquer tô na lugar. Twitch também, eu tô na Twitch também. É, Vai agora, Didi, vamos vai. lá, E Didi. eu tô pelas praças da cidade organizando campeonatos de dominó aí. Procurei Didi Braguinha. Você vai achar meus campeonatos de dominó pela praça. Geek Mix.